Olá, aluno e aluna. Boa noite. O meu nome é Rebeca Rodrigues. Eu sou professora e mentora no Científica Concurso. Hoje ministrarei a disciplina de farmacocinética, uma das mais importantes no quesito de cobrança pelos examinadores para as provas de perito criminal em farmácia. Dividirei a nossa aula em três partes para que você possa ter o melhor aproveitamento. A primeira, abordarei acerca da absorção. Segunda, falarei sobre a distribuição. E, finalmente, mas não menos importante, abordarei acerca dos processos de eliminação, os quais englobam a parte de biotransformação, também conhecida como metabolização, e a excreção. Espero que vocês tenham um ótimo aproveito de aula. Ao final da aula, deixarei os meus contatos para que vocês possam se sentir à vontade em estar tirando possíveis dúvidas. Ao longo da aula, você pode colocar a sua dúvida no chat de YouTube. Qualquer coisa eu respondo. Se for uma dúvida que demora um pouquinho mais de tempo, digamos assim, no sentido de elaborar uma resposta melhor, posso encaminhar ao seu e-mail, tá? Vamos lá? Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de farmacocinética. Dividirei-a em três partes para que vocês possam ter um melhor aproveitamento. Abordarei quais as etapas da farmacocinética e os respectivos conceitos, qual a influência do gradiente de pH, tanto no processo de absorção quanto no de excreção, o que vem a ser biodisponibilidade, quais são os principais fatores que alteram o processo de absorção de fármacos. Em relação às vias de administração, abordarei os aspectos gerais, as vantagens e desvantagens. Em relação ao processo de distribuição, comentarei tanto as definições quanto as implicações de dois parâmetros farmacocinéticos muito importantes nesse processo, que é o volume de distribuição e a ligação do fármaco às proteínas plasmáticas. Finalmente, mas não menos importante, falarei acerca do processo de eliminação, no quesito de biotransformação hepática e excreção renal. É importante que a gente compreenda que a farmacocinética é uma subdivisão da farmacologia que estuda a movimentação do fármaco pelo organismo. Em outras palavras, é o que o corpo faz com o fármaco, diferentemente da farmacodinâmica, que é o que o fármaco faz com o corpo. A farmacocinética, ela é subdividida em 4 etapas, que recebe como mnemônio ADIME, absorção, distribuição, metabolização e excreção, sendo essas duas últimas etapas também denominadas de processo de eliminação. A absorção, ela consiste na transferência do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. E essa transferência do fármaco, ela acontece através da transposição de membranas celulares, as quais elas são estruturadas em uma bicamada fosfolipídica, em que ela apresenta características químicas da parte interna ser mais hidrofóbica, já a parte externa ela é mais hidrofílica. E as moléculas do fármaco conseguem transpor a membrana celular utilizando-se 2 tipos de processos. São eles os passivos, que eles independem de gasto energético, e os ativos, que eles requerem ou não energia. Os passivos são utilizados os mecanismos denominados de difusão simples, também chamado de lipídica, difusão por poros, chamada de difusão aquosa. Já os últimos processos, que são os ativos, são compostos de 4 tipos de mecanismo, que é a difusão facilitada, o transporte ativo, endocitose e a exocitose, também denominada de vômito celular. Esses mecanismos, eles são utilizados de acordo com as características químicas das moléculas. Caso a molécula do fármaco, ela apresente uma propriedade apolar, ou seja, guarda certa semelhança com a camada interna da membrana celular, ela consegue transpô-la utilizando-se de uma simples similaridade química, no sentido de que essas moléculas do fármaco, pelo fato delas serem solúveis na membrana celular, elas conseguem transpô-la interagindo com
com essa camada lipídica interna, tá? E daí ela utiliza-se de um gradiente de concentração em que as moléculas do fármaco saem do meio mais concentrado, que é o extracelular, e vão para o meio menos concentrado, que é o intracelular. Agora, se essas moléculas do fármaco, elas não guardam certa semelhança com a camada lipídica, elas precisam utilizar-se de outro tipo de mecanismo. E qual seria ele? É a difusão por poros, conhecida como difusão aquosa. Então, essas moléculas polares, elas conseguem transpor a membrana plasmática, fazendo-se a utilização de canais aquosos que estão inseridos nessa membrana celular, e elas vão em direção ao meio mais concentrado para o meio menos concentrado também, com a ajuda de um fluxo de água. Beleza. Agora, se essas moléculas polares, elas não têm mais um baixo peso molecular, mas elas têm um elevado peso molecular, vamos utilizar de processos ativos. O primeiro mecanismo é a difusão facilitada. A difusão facilitada, ela utiliza-se de transportadores em que estão presentes na membrana celular. Esses transportadores, eles fazem a captação das moléculas do fármaco do meio extracelular. Transportadores mudam de conformação, fazendo com que o fármaco ele seja abandonado no meio intracelular. Eles são denominados de facilitada, esse tipo de mecanismo, porque não há gasto de energia, tá? Uma vez que vai a favor do gradiente de concentração, só que é com uma velocidade superior à difusão simples. Já o transporte ativo, ele recebe essa nomenclatura, né, de ativo, porque há um gasto de energia, uma vez que as moléculas elas são levadas contra o gradiente de concentração, gradiente elétrico ou de ambas. Já o terceiro mecanismo, ele é denominado de endocitose. É importante que a gente compreenda a diferença de endocitose para exocitose. A gente pode ver até mesmo na nomenclatura. Endo é interno, exo é externo. Então, endo, a célula, ela vai absorver o material pela invaginação celular. Invaginação, elas são dobras presentes na própria membrana, que vai fazer com que essas moléculas elas consigam ser internalizadas. De acordo com o tipo das partículas, se elas forem sólidas, esse processo recebe o nome de fagocitose. Se forem partículas líquidas, são denominados de pinocitose. Agora, quando essa célula quer expulsar, né, essas substâncias absorvidas, o processo ele é denominado de exocitose. Dando continuidade ao assunto da difusão através da membrana, se fosse uma situação ideal em que a ausência de fatores complicantes, tais como gradientes iônicos, de pH e de cargas através da membrana, a velocidade de difusão com que essas moléculas atravessariam a membrana celular, ela seria regida pela lei de difusão de Flick, em que ele afirma que as moléculas vão transpor essa membrana celular até que a concentração intracelular e extracelular se mantenha igual. E essa velocidade de difusão, ela seria regida por essa fórmula, em que ela depende diretamente do gradiente de concentração, da área e da permeabilidade, e inversamente proporcional à espessura da membrana. Só que não é isso que acontece. Em uma situação real, é considerado que a difusão efetiva, tanto dos fármacos ácidos quanto dos fármacos básicos, através da membrana celular, ele pode ser afetado por um fenômeno associado a cargas, que ela é denominado de sequestro de pH. Esse sequestro de pH, ele é correlacionado a dois fatores, que é a constante de dissociação de ácido, denominado de pK, e o gradiente de pH. Esse gradiente de pH, ele é extremamente importante, ele despenca em prova. E o que ele influencia? Ele influencia na forma química em que as moléculas do ácido e as moléculas da base, elas estarão presentes de acordo com o meio em que elas estarão submetidas. Ou seja,
Fármacos ácidos em um ambiente ácido, tal como o estômago, o que acontece? Tem uma elevação da concentração de prótons livres, fazendo com que tenha um deslocamento do equilíbrio químico para a esquerda, favorecendo o aumento da formação do ácido em sua forma não ionizada. Também é denominada de eletricamente neutra, molecular e protonada. Essa forma, ela tem uma facilidade maior em estar transpondo a parte da camada lipídica da membrana celular. E, como consequência, tem uma facilidade no processo de absorção. Todavia, se esses ácidos eles estão presentes em um ambiente mais básico, tal como o plasma, o que acontece? Esse equilíbrio químico, ele é deslocado para a direita, uma vez que tem uma diminuição da concentração de prótons livres, favorecendo o aumento da formação do ácido na forma ionizada, que ela também é denominada eletricamente carregada, e a forma desprotonada. E, como consequência, isso dificulta o processo de absorção. Existe uma questão lógica para a gente poder compreender o porquê eletricamente neutra há um favorecimento do processo de absorção e por que eletricamente carregada dificulta o processo de absorção. O que acontece? Vamos um pouquinho para essa figurinha para a gente poder entender. Quando as moléculas do fármaco elas estão presentes no plasma, como eu já falei, em um ambiente mais básico, a forma que prevalece é a forma ionizada. Já no estômago, o que prevalece é a fórmula molecular. Quando essa fórmula ela consegue penetrar essa barreira da mucosa gástrica e ela chega até o plasma, não tem nenhuma repulsão de carga, porque a fórmula molecular é eletricamente neutra e ela não vai ser repelida pelas cargas que já estão no interior do plasma. Ok, isso daí é excelente. Agora, pensa comigo, se esse ambiente externo ele favorecesse a formação do ácido na forma ionizada, iria gerar uma repulsão quando essas moléculas penetrassem ao plasma, porque iam ser cargas iguais, gerando uma certa repulsão, e assim esses ácidos eles não conseguiriam nem ser absorvidos pela barreira da mucosa gástrica. Então, é por isso que tem essa explicação, que a fórmula molecular ela é mais facilmente absorvida, tá? E isso também acontece com os fármacos que eles são básicos, no sentido de que o pH do ambiente, ele altera, ele favorece ou dificulta o processo de absorção. Então, nos fármacos básicos, em um ambiente ácido, o que acontece? Com o aumento da concentração de prótons livres, há um deslocamento do equilíbrio químico para a direita, há um deslocamento do equilíbrio químico para a esquerda, favorecendo a formação da base na sua forma ionizada, que ela é eletricamente carregada. E, como consequência, há uma dificuldade no processo de absorção. Agora, se esse fármaco básico ele está em um ambiente mais básico, tal como o pH do intestino, o que acontece? Você tem uma diminuição da concentração de prótons livres, fazendo com que o deslocamento do equilíbrio químico ele se dê para a direita, aumentando a concentração da base na sua forma não ionizada, consequentemente, a facilitação do processo de absorção, tá? Então, é muito importante que vocês entendam essa parte, porque ela é bem cobrada nas questões. Já o outro fator que influencia o sequestro de pH é a constante de dissociação de ácido, denominada de pKa. A fórmula de Russell-Hasselbalch não é muito explorada nas provas de concurso, então eu não trouxe ela. O que eu quero que vocês saibam é que ela representa o valor de pH em que metade do fármaco ele encontra-se na forma ionizada. Vimos que o pH do meio ele influencia a forma química dos fármacos, isto é, só para a gente poder bater na tecla que realmente isso cai bastante. Os fármacos ácidos
em um ambiente ácido, tal como no estômago, eles estarão em maior quantidade na sua forma química molecular. Consequentemente, vai favorecer o processo de absorção. Diferentemente dos fármacos básicos em um meio ácido, tal como o estômago, eles vão estar em maior quantidade na sua forma ionizada. E isso vai dificultar o processo de absorção. Logo, a gente pode concluir que os ácidos, eles vão começar a ser absorvidos no estômago, em decorrência do pH ser mais favorável para o processo de absorção. Todavia, a finalização do processo, ele vai ocorrer no intestino. E não é pelo motivo do pH ser mais favorável, e sim porque a área desse órgão, ele é muito maior quando comparado com o estômago, tá? Diferentemente dos fármacos básicos, tanto o início do processo de absorção, quanto a finalização, ela será no intestino. E por quê? O intestino, ele tem um pH de meio mais básico, favorecendo o processo de absorção. Então, é interessante que vocês guardem isso, tá bom? Em relação a um parâmetro farmacocinético muito importante, é a biodisponibilidade. O significado dele é que a porção ativa, seja do fármaco ou metabólico, que chega à circulação sistêmica, posteriormente atinge o sítio de ação. O que isso quer dizer? O que acontece? Nós veremos que os fármacos, antes de chegarem ao local de ação, com a finalidade de que eles exerçam os seus efeitos farmacológicos, eles precisam percorrer diversos caminhos. E nesses caminhos que eles percorrem, a concentração que foi administrada não é compatível com a concentração que chega no sítio-alvo, em decorrência de vários fatores que nós veremos posteriormente. Então, o que a gente pode falar? Que a quantidade do fármaco que foi administrada, que é os 100 miligramas, ela pode ser menor que a quantidade que chega no sítio de ação, que um exemplo hipotético seria 70 miligramas. E esses 70 miligramas, ele representa a biodisponibilidade. Por isso que é o conceito, porção ativa do fármaco ou metabólico que chega à circulação sistêmica, posteriormente atingirá o local de ação. E por que isso acontece, né? Devido a fatores que afetam esse parâmetro, tal como o efeito de primeira passagem. O efeito de primeira passagem, ele é mais proeminente para aqueles fármacos que eles são administrados por via oral. Antes do fármaco ele chegar na circulação sistêmica, como nós vimos, ele passa pelo estômago, ele passa pelo intestino, e o que acontece? Ele pode ser levado ao fígado pelo sistema porta, sofrendo um metabolismo de primeira passagem, e, consequentemente, aquele valor que foi administrado no início, ele já não mais corresponde ao valor que atinge o local de ação, tá? Então, a biodisponibilidade daqueles fármacos administrados por via oral, ele sempre vai ser menor que 1. Diferentemente daqueles fármacos quando são administrados por via intravenosa, via transdérmica e via subcutânea. Por quê? Eles não passam pelo trato gastrointestinal. Eles já são injetados diretamente na circulação sistêmica. Por isso que a biodisponibilidade ela é igual a 1. Beleza, isso tem alguma importância? Tem sim, porque aqueles medicamentos em que eles precisam chegar no local de ação com a mesma concentração que eles são administrados, você utiliza as vias parenterais, tá? Ou até mesmo você pode vir a fazer um aumento da dose com a finalidade de que ele chegue ao local de ação na quantidade ideal para ele poder exercer os efeitos farmacológicos. E outro fator muito importante que é capaz de afetar a biodisponibilidade é a solubilidade, tá? A velocidade de absorção dos fármacos em solução aquosa, ela tende a ser maior do que a solução oleosa, a suspensão ou na forma sólida. E por que isso acontece? Porque as moléculas do fármaco, para que elas possam ser absorvidas, elas precisam ser dissolvidas na fração aquosa no local de absorção.
tá? Então, um comprimido, ele precisa sofrer uma certa desintegração para ele se misturar nessa fração aquosa e ser absorvido. Então, o que a gente pode levar em consideração até aqui que a gente estudou? Que existem dois requisitos primordiais para um fármaco, certo? Ele precisa ser lipossolúvel suficientemente para poder atravessar a bicamada lipídica, mas ele precisa ser hidrossolúvel para que ele possa ser dissolvido na fração aquosa. Existem alguns fatores, né, que afetam a solubilidade. A gente já viu que é o pH do local de absorção, que é o meio em que ele está inserido, o grau de ionização dos fármacos, o tamanho da partícula do fármaco. O tamanho da partícula do fármaco, o que acontece? Os fármacos, quando eles são administrados na forma de partículas de tamanho reduzido, em geral, eles dispersam-se mais rapidamente por toda a superfície de contato, o que ele vai favorecer a velocidade de dissolução e, consequentemente, o processo de absorção. A hidratação da pele, ela é mais relacionada quando os fármacos eles são administrados por via cutânea. Quanto maior o volume aquoso corpóreo, maior a hidratação da pele e, consequentemente, a absorção da pele é maior. A solubilidade, ela pode ser representada, né, quantitativamente pelo coeficiente de partição, em que ele é uma razão da concentração do fármaco presente em óleo. Esse óleo, ele é a camada lipídica da membrana celular, dividido pela concentração do fármaco presente em água, que são os meios extracelulares. Quanto maior esse coeficiente de partição, significa que tem uma maior concentração desse seu fármaco na camada lipídica. Então, o fármaco ele tem característica química de ser mais lipossolúvel. Agora, se esse fármaco ele tem uma menor concentração, se esse fármaco ele tem um menor coeficiente de partição, podemos afirmar que ele tem característica química de ser mais hidrossolúvel. Eu trouxe uma tabelinha aqui acerca das principais vias de administração. O que eu quero pincelar é que tanto a via oral quanto a via retal, elas sofrem um efeito de primeira passagem, elas têm absorção incompleta e irregular. Diferentemente da via sublingual, ela não sofre efeito de primeira passagem. E por que isso acontece? Porque o sangue ele é drenado diretamente para a veia cava superior, sendo logo disponibilizado na circulação sistêmica. Já em relação à via parenteral, ela tem um efeito sistêmico porque ela não passa pelo trato gastrointestinal. E é uma via que ela tem como característica que não sofre efeito de primeira passagem. O que vai diferenciar essas vias, mais especificamente, que vocês precisam guardar para a prova, é o início de ação. Por quê? Não existe propriamente dito um processo de absorção. O que diferencia elas? É óbvio que em termos da quantidade de fármaco que ele é administrado, mas o que eu gostaria que vocês levassem é que na via intravenosa, o início de ação dela é muito mais rápido comparado com a via intramuscular, que tem um início de ação intermediário, e a via subcutânea tem uma ação mais lenta. Eu trouxe algumas questões para que nós possamos colocar esse conteúdo em prática. Questão 1. Eu não tenho o costume de ler o comando da questão, então eu já vou para o que a questão está me pedindo. Julgue os itens a seguir. Item 1. A administração retal de fármacos possibilita a absorção regular. Aqui já tem um erro, né? Porque é uma absorção irregular do medicamento sem provocar efeito de primeira passagem. O segundo erro. Ele é irregular por conta do efeito de primeira passagem. Porque 50% do fármaco ele sofre efeito de primeira passagem e 50% do fármaco ele vai para a circulação sistêmica. Item 2. A via sublingual permite uma rápida absorção de fármacos, correta. Contudo, a metabolização de primeira passagem. Essa questão ela está errada, porque o sangue ele já desemboca na veia cava superior, fazendo com que você consiga pular esse primeiro efeito de primeira passagem.
o que restringe sua aplicação a certos grupos farmacológicos. Então, está errado. Item 2, assinale a alternativa errada. Alternativa A, a grande área do intestino é a razão da maior parte da absorção se dá neste local. Correto, como eu falei anteriormente para vocês. Alternativa B, o grau de compactação de um comprimido pode afetar a absorção do princípio ativo. Essa questão está correta, porque, como eu falei anteriormente, né, que até afeta a parte da velocidade de solução de um fármaco, que os comprimidos, eles precisam ser dissolvidos para que eles possam ser absorvidos. Caso eles sofram algum processo de modificação, eles terão sua absorção afetada. Por exemplo, os comprimidos que eles são de liberação prolongada, eles vão liberar o princípio ativo aos poucos, porque eles são constituídos em camada. Então, a velocidade de absorção, ela vai ser bem menor comparado com um comprimido que não teve nenhuma modificação química. Alternativa C, o pH estomacal pode influenciar o grau de absorção dos fármacos? Pode, só relembrando que o pH estomacal, ela favorece a absorção dos fármacos ácidos, já o pH estomacal desfavorece a absorção dos fármacos básicos. Alternativa D, a concentração do fármaco em uma preparação não é importante para determinar a fração absorvida. Essa questão, ela está errada, porque muitos dos fármacos administrados, como nós vimos, por via oral, elas sofrem efeito de primeira passagem e têm a sua concentração diminuída ao chegarem no local de ação. Logo, o que acontece? Eles precisam ser administrados em uma maior concentração para que eles possam exercer os seus efeitos farmacológicos, tá bom? Questão 3, assinale a opção correta. Item A, por serem compostos inorgânicos, os metais atravessam a membrana plasmática através de poros aquosos. Essa alternativa, ela está errada, porque a difusão por poros, ela está relacionada a processos passivos, e os compostos inorgânicos, eles utilizam-se de transportadores específicos, tal como o chumbo, que ele utiliza o transporte de cálcio, que é um transporte ativo. Alternativa B, a absorção da maioria dos xenobióticos é mais rápida pela via intramuscular que pela via intravenosa. Essa alternativa, ela está errada, vocês precisam ter muito cuidado em relação a isso para não se confundirem. Não existe um processo de absorção propriamente dito quando a gente fala das vias parenterais. O que acontece é um início de ação que é mais rápido. Então, o início de ação da via intravenosa, ela é mais rápida comparado com a via intramuscular. Item C, o transporte de xenobióticos através da membrana plasmática por difusão simples é diretamente proporcional à área superficial da membrana, até aqui está correta, segundo a lei de difusão de Fick, e a espessura da membrana? Não. Ela não é, ela é inversamente proporcional à espessura da membrana. Porque o que acontece? Se a membrana ela for muito mais espessa, a velocidade de difusão ela vai ser muito mais lenta, ela vai ter que percorrer muito mais caminhos, essas moléculas, para que elas possam chegar à parte intracelular da membrana. Alternativa D, xenobióticos com maior coeficiente de partição, que representa a razão entre a porção dissolvida na fase apolar e a porção dissolvida na água, atravessam melhor a membrana plasmática por difusão passiva, se comparados a xenobióticos com o coeficiente de partição menor. Essa questão, ela está correta, porque ao termos um elevado coeficiente de partição, o nosso fármaco, ele é mais lipossolúvel. Agora, se você tem um coeficiente de partição pequeno, significa que esse fármaco, ele é mais hidrossolúvel. Alternativa é, ácidos fracos são bem absorvidos no intestino com pH de 5 e 6, que no estômago, pH de 1 e 3. Essa questão, ela está errada.
ela pode ser até uma pegadinha, porque o que acontece? Não é só porque os fármacos ácidos fracos, eles têm a sua extensão de absorção maior no intestino, devido a esse órgão ele ser muito maior quando comparado ao estômago, que eles são bem absorvidos, entendeu? Eles vão ser bem absorvidos onde o meio ele é mais ácido. E se no estômago o meio ele é mais ácido, ele vai ser mais absorvido aqui. Questão 4. A fração do fármaco inalterado que alcança a circulação sistêmica logo após a administração por qualquer via é denominado de quê? Nós vimos biodisponibilidade, alternativa B. Eu trouxe os outros conceitos para vocês poderem verificar. Efeito de primeira passagem, nós já abordamos, que é quando o fármaco, antes de chegar à circulação sistêmica, ele é metabolizado pelo fígado. Volume de distribuição, nós veremos a seguir, que é a quantidade necessária de litros de solvente para diluir a concentração de fármaco no tecido, a fim de que a concentração, tanto nos órgãos quanto no plasma, ela esteja em um equilíbrio dinâmico. Já a bioequivalência é quando a extensão da taxa de absorção de duas vias de administração de uma mesma droga, elas são tão similares que provavelmente não possuem diferenças terapêuticas ou clínicas importantes. O que isso significa, né? Por exemplo, digamos, se eu pegar a via oral ou pegar a via retal, nós vimos que as duas vias, elas sofrem efeito de primeira passagem. O que acontece? Essas duas vias de administração, elas podem ser tão similares que provavelmente não possuem diferença terapêutica se eu for administrar por via oral ou administrar por via retal, porque a taxa de absorção, ela vai ser igual, tá? Depuração, também veremos que é a capacidade do organismo eliminar, seja metabolicamente ou a parte da excreção dos fármacos. Eu vou encerrar a nossa aula nesse bloco, para que não fique tão extensa, e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até logo! Olá, dando continuidade à nossa aula de farmacocinética, abordarei agora a etapa de distribuição. Embora a absorção do fármaco ele constitua um pré-requisito para atingir os níveis plasmáticos, o fármaco ele precisa alcançar o órgão ou órgãos-alvos em concentrações terapêuticas para que ele possa exercer os efeitos desejados. E esse alcance ele é influenciado por dois fatores, são eles: fluxo sanguíneo e ligação às proteínas plasmáticas. Os órgãos que eles recebem um maior fluxo sanguíneo, tais como fígado, rins, sistema nervoso central, como o cérebro, eles tendem a captar mais rapidamente os fármacos. Já os órgãos que eles são menos irrigados, tais como o tecido adiposo, o tecido ósseo, eles recebem o fármaco mais lentamente. E além disso, esses órgãos, eles podem servir como um tecido de depósito, uma vez que da mesma forma que eles receberam o fármaco mais lentamente, eles também vão eliminá-lo de uma forma mais lenta. O outro fator é a ligação às proteínas plasmáticas. Por quê? Para que os fármacos eles possam atingir as regiões alvos, é necessário que eles sejam transportados através da circulação sistêmica por meio dessas proteínas. Todavia, os fármacos, ao chegarem no local desejado, é importante que tenha uma dissociação entre a proteína e as moléculas do fármaco, uma vez que essas proteínas, elas têm um elevado peso molecular e elas não vão ser capazes, por meio de mecanismos mais simples, de transpor as membranas celulares. Logo, por isso que a gente afirma que a fração do fármaco que é não ligada, ela que vai conseguir interagir com os receptores, desencadeando o efeito farmacológico, diferente da fração ligada, que a gente afirma que ela é farmacologicamente inerte, uma vez que ela não vai conseguir transpor as membranas celulares. E essas proteínas, elas são específicas de acordo com a característica química do fármaco. Então, a albumina, ela vai se ligar a, preferencialmente, os fármacos ácidos, já a glicoproteína ácida, ela vai se ligar aos fármacos mais básicos. A gente pode afirmar que a fração de todo o fármaco presente no plasma, ligada às proteínas, ela é determinada pela concentração do fármaco livre,
Ou seja, quanto mais fármaco livre que você tiver disponível, e ele tiver uma alta afinidade aos sítios de ligação à proteína plasmática, você pode falar que eles vão ser menos distribuídos. E a concentração da proteína. Por quê? Se você tiver uma elevada concentração de fármaco livre, em comparação com a quantidade de proteína, as proteínas elas podem não ser suficientes para poder se ligar a todas as moléculas do fármaco. Tá? Então, a fração de todo o fármaco presente no plasma, ela é regido por esses 3 critérios. E uma coisa muito importante também, para poder estar destacando, é a afinidade pelos sítios de ligação, ele pode ser modificado com uma coadministração de 2 fármacos, em que um fármaco ele se liga mais fortemente e facilmente a determinadas proteínas, muda a conformação dessas proteínas, fazendo com que aumente a concentração do outro fármaco livre no plasma, fazendo com que ele possa desencadear por mais tempo efeitos farmacológicos. Em relação a um parâmetro farmacocinético muito importante, é o volume de distribuição. Para ficar mais fácil de compreender, a gente precisa entender que os fármacos, né, após eles serem distribuídos ao órgão, tem uma diminuição da concentração desse fármaco no plasma. Vocês concordam? O que acontece? Se eu falo volume de distribuição, o quão esse fármaco ele está distribuído nos tecidos. Se ele tiver extensamente presente em diversos tecidos, em comparação com uma quantidade diminuta no plasma, eu posso falar que eu tenho um elevado volume de distribuição. Beleza. Até aí, eu acredito que vocês tenham entendido. Agora, esse volume de distribuição, para que você possa fazer uma mensuração dele, a gente faz em termos de quantidade de litros de solvente, que ele seria necessário para você colocar nesses tecidos, a fim de que tanto as concentrações presentes do fármaco nesses órgãos quanto no plasma, eles estejam em equilíbrio. Então, se você tem um maior volume, de distribuição, você tem uma maior concentração desse fármaco no tecido, porque esse fármaco ele está mais distribuído e eu precisaria de uma maior concentração de solvente para poder igualar as concentrações nos tecidos e no plasma. Então, vai ser maior no tecido e menor no sangue. Agora, se eu tenho um volume de distribuição muito menor, ou seja, o meu fármaco ele foi menos distribuído nos meus tecidos, ele precisa estar presente em algum lugar, e aí ele está presente no plasma. Então, o que acontece? Eu não preciso colocar tantos litros de solvente nos meus tecidos para que ele possa se igualar a quantidade presente no plasma. Então, por isso que o volume de distribuição ele é menor. Então, você tem uma menor concentração do fármaco nos tecidos e uma maior concentração do fármaco no sangue. Vamos fazer umas questões aqui para poder sedimentar melhor o assunto. Como eu disse, eu não leio o comando, eu já vou direto para ver o que a questão está pedindo. A esse respeito, o parâmetro farmacocinético, que relaciona a quantidade do fármaco no organismo, a respectiva concentração no sangue e no plasma, é denominado de volume de distribuição. Trouxe os outros para a gente poder verificar, os outros conceitos. Tempo de meia-vida, nós veremos a seguir. O tempo necessário para a concentração inicial do fármaco seja reduzida pela metade. Depuração é a capacidade do organismo de eliminar os fármacos. Bioequivalência, já expliquei. Janela terapêutica é a faixa das doses, ou seja, a concentração de um fármaco, que ele produz uma resposta terapêutica sem efeitos adversos inaceitáveis, que é a toxicidade, numa população de pacientes. Ok, não entendi como é que é a janela terapêutica. Janela terapêutica ela é uma faixa de concentração. Dentro dessa faixa de concentração, a sua droga ela vai ser capaz de exercer um efeito farmacológico. Agora, se essa concentração do fármaco ele estiver abaixo da janela terapêutica, ele não tem concentração suficientemente para exercer os seus efeitos terapêuticos. Se ela estiver muito acima da janela terapêutica, ela vai atingir níveis muito mais tóxicos. E aí,
não vai conseguir desencadear o efeito para que foi administrado, para que foi criado esse fármaco. Questão 2. Uma substância ativa, numa concentração tecidual, é mais elevada que a plasmática, possui como característica farmacocinética. Então, vamos tentar compreender. Você tem uma substância, você tem uma concentração do seu fármaco, ela é mais elevada quando comparada à concentração do seu fármaco no plasma. Então, aqui é Pzinho de plasma e esse aqui é tecido. Significa o quê? Que o seu volume de distribuição, ela está alta. Tenho que colocar maior quantidade de solvente naqueles meus tecidos para poder fazer com que haja uma diluição daquele seu fármaco presente nos tecidos, para que a concentração a nível plasmático e tecidos, ela possa estar em um equilíbrio. Então, a alternativa é a letra D. Questão 3. Assinale a afirmativa errada. Alternativa A. Deslocamento de um fármaco dos sítios de ligação das proteínas plasmáticas por outro fármaco é a causa comum de interação medicamentosa. Essa questão está correta. Lembra que eu comentei com vocês, quando eu falei que toda a fração do fármaco ligado às proteínas plasmáticas presente no plasma, ela depende também da parte da afinidade ao sítio de ligação, sendo que você pode ter esse deslocamento quando você faz uma co-administração entre dois fármacos? Alternativa B, a alta ligação às proteínas plasmáticas diminui a distribuição dos fármacos. Essa questão, ela está correta, porque os fármacos, eles só conseguem ser distribuídos aos tecidos, como nós vimos, quando eles não são ligados às proteínas plasmáticas. Alternativa C, a distribuição no tecido adiposo é rápida por causa de sua grande quantidade no organismo. Essa questão ela está errada, porque o fluxo sanguíneo para o tecido adiposo, ele é mais lento. Consequentemente, a distribuição para esse tecido também vai ser aos poucos. Alternativa D. O órgão com alto fluxo sanguíneo recebe maior quantidade de fármaco por unidade de tempo. Essa alternativa está correta. Eu trouxe uma questão que mistura tanto a etapa de absorção quanto de distribuição. Questão 1. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. A ligação às proteínas plasmáticas auxilia no processo de distribuição dos tecidos? Essa alternativa, ela está errada, porque ela não auxilia no processo de distribuição dos tecidos, no sentido de fazer com que o fármaco ele esteja ao alcance dos receptores farmacológicos, tá? Não entenda como distribuição transporte, é distribuição no sentido de que ele esteja disponível a exercer os efeitos farmacológicos. Alternativa B, a albumina e alfa-1 glicoproteína ácida são proteínas plasmáticas carreadoras, certinho, sendo a albumina a mais abundante e com afinidade a muitas substâncias, tá correto. Alternativa C, a barreira hematoencefálica é uma das mais seletivas e menos permeáveis ao organismo, protegendo um órgão nobre, correto. Substâncias ionizadas têm facilidade em penetrar essa via? Não, essa alternativa ela está errada, porque nós vimos substâncias, quando elas estão na forma ionizada, elas têm uma dificuldade maior de transpor as membranas celulares. Alternativa D, o tecido adiposo é capaz de armazenar substâncias, desde que não sejam lipofílicas, está errada, né? Desde que elas sejam lipofílicas, você vai conseguir fazer o armazenamento. Alternativa E, a via intravenosa é rápida, mas a absorção por essa via tem como limitação o metabolismo de primeira passagem para que a droga fique biodisponível. Essa questão ela está muito, muito errada. Não existe um processo de absorção propriamente dito. Você pode falar que mais a biodisponibilidade por essa via, tá? Ela tem um início de ação mais rápido. E não existe essa limitação de metabolismo de efeito de primeira passagem, uma vez que ela já cai diretamente na circulação sistêmica. Eu vou estar encerrando esse bloco
Eu retorno posteriormente para a gente poder fechar a aula. Até logo. Olá, pessoal, dando continuidade à nossa temática de farmacocinética, hoje finalizaremos o bloco. Os fármacos, quando eles são distribuídos para os diversos órgãos para que eles possam exercer os seus efeitos farmacológicos, eles precisam ser eliminados do organismo a fim de que esses efeitos eles sejam cessados. E essa eliminação ela é feita por meio de dois processos, que são denominados metabolização, também conhecido como biotransformação hepática, e a excreção. O primeiro ele está relacionado à realização de modificações químicas em estruturas de substituintes nas moléculas dos fármacos. Essas modificações químicas, elas são feitas por meio de enzimas metabólicas, as quais elas estão presentes em todos os tecidos do corpo, tais como rins, trato gastrointestinal, pulmões e peles, sendo capazes de metabolizar os fármacos. Todavia, elas apresentam-se em maior quantidade e diversidade no fígado, o qual ele é denominado principal órgão de metabolização. Essas modificações químicas, elas podem resultar em 4 tipos de alterações. Quais seriam elas? Depende do precursor. O primeiro, considerando que um fármaco ele é ativo, em via de regra, ele teria que ser convertido em um metabólito inativo. É o caso do glucuronídeo 3 de morfina. Só que esse mesmo fármaco ativo, na exceção, ele pode ser convertido em um metabólito mais ativo, que seria o glucuronídeo 6 de morfina, ou até mesmo em um metabólito tóxico. A terceira alteração, ela estaria associada de que alguns fármacos, eles são administrados em sua forma inativa, que é conhecido como profármaco, de modo que eles possam ser alterados metabolicamente para serem convertidos na forma ativa. E qual é a finalidade, né, de realizar isso? É utilizado como uma estratégia no sentido de facilitar a biodisponibilidade oral, como nós vimos anteriormente, os fármacos que eles são administrados por essa via, eles sofrem extenso efeito de primeira passagem, diminuindo a concentração, muitas vezes, do fármaco ativo nos tecidos-alvo, e fazendo com que, muitas vezes, esse fármaco ele não consiga exercer os seus efeitos farmacológicos. Então, uma forma de contornar essa problemática seria administrar essa substância na forma de um profármaco, em que necessariamente, para que ele possa exercer os seus efeitos farmacológicos, ele precisa ser metabolizado, e, consequentemente, não teria uma diminuição da concentração daquele fármaco ativo que chega até o sítio de ação. Existe também a possibilidade de você estar fazendo essa estratégia visando diminuir a toxicidade gastrointestinal e também prolongar a meia-vida de eliminação do fármaco. A última alteração, ela está relacionada a uma característica que é exigível dessa substância, né, no processo de absorção, que seria as moléculas, para que elas possam transpor facilmente as membranas celulares, é exigível que elas sejam mais lipossolúveis. Só que essa mesma característica, ela gera uma certa problemática no processo de excreção, uma vez que essas moléculas, elas terão uma dificuldade maior em se dissolver na urina. E essa alteração, ela trouxe como solução, então, aqueles fármacos que eles não são excretáveis, que eles possam ser convertidos em metabólitos mais hidrofílicos, os quais eles tornam-se passíveis de excreção. Essas alterações, elas são feitas mediante o intermédio de 2 reações, que são fase 1 e fase 2. É interessante estar destacando que as reações de fase 1, elas estão relacionadas à oxidação, redução e hidrólise. Essa última, ela está destacada em vermelho, uma vez que o Golan fala que elas são enquadradas, na verdade, nas reações de fase 2. E por que seria? Porque elas são mais semelhantes bioquimicamente às reações de conjugação. Só que o Katsung, o Ihanga dele, inclui essas reações na fase 1. Então, existe uma divergência na literatura, isso já foi objeto de questão na Polícia Federal de 2018, e o examinador ele optou por estar anulando essa alternativa.
Esse quadrinho está no material de vocês, não vou falar extensamente ele. O que eu quero falar está nessa figura aqui, em que representa, né, a parte da absorção, o metabolismo e a excreção. O que acontece? Os fármacos, eles não precisam passar concomitantemente pela reação de fase 1, nem pela reação de fase 2. Muitas vezes esses fármacos, eles não passam por nenhuma dessas reações. Então, vamos lá. O fármaco, ele pode simplesmente não sofrer a ação das reações de fase 1 e passar de uma forma inerte, ficando só conjugado para que ele possa ser passível de excreção. Existe outra coisa que também a ser destacado, quando os fármacos, eles não passam pela reação de fase 1, mas passam pela reação de fase 2 e eles são conjugados, eles também podem dar origem a um metabólito mais ativo, como a gente viu, que é a exceção, que acontece com o glucoronídeo 6 de morfina, tá? Então, não é via de regra que todos os fármacos que passam pela reação de fase 2, eles originam metabólitos farmacologicamente inativos. Outra situação é que o fármaco, após ele ser absorvido, né, e está na reação de fase 1, ele pode ter a sua atividade modificada, precisando ser conjugado para que ele seja passível de excreção, ou esse fármaco inativo, existem duas opções para ele. Ou ele é conjugado, para que ele também possa ser passível de excreção, ou ele já é hidrossolúvel suficientemente e ele não precisa passar pelas reações de fase 2 e ele já é automaticamente excretado. Existem moléculas, pelo fato delas serem hidrossolúveis, que elas não precisam passar por nenhum desses dois tipos de reação e elas já são automaticamente excretados do organismo. Existe a possibilidade de estar alterando o nível de expressão dessas enzimas envolvidas no metabolismo do fármaco, fazendo com que elas tenham a atividade enzimática aumentada ou reduzida. Em relação à indução, leia-se aumento da atividade enzimática, o que acontece? O próprio fármaco, ele pode alterar o seu metabolismo, ou quando ele é co-administrado a outro fármaco, ele influencia o metabolismo desse. Isso gera como consequência uma diminuição da concentração do fármaco abaixo dos níveis terapêuticos, quando ele é administrado convencionalmente. Então, ele é tão metabolizado que ele não chega nos tecidos a um nível considerável para que ele possa exercer os seus efeitos farmacológicos. E aí, o que acontece? Teria que estar administrando o fármaco em uma dose maior. Ou pode acontecer um aumento dos níveis tóxicos dos metabólicos, uma vez que nós vimos lá aquelas alterações, que do metabolismo daquele fármaco pode gerar metabólitos que eles sejam mais ativos ou até mesmo os mais tóxicos. Já a inibição, né, traduzida como uma redução do metabolismo, pode acontecer do próprio fármaco influenciá-lo, ou também, quando ele é co-administrado a outro, ele reduz o metabolismo desse fármaco. E o que acontece aqui? Você tem um aumento dos níveis tóxicos do fármaco, agora a gente está trabalhando com o fármaco, porque esse fármaco, ele pode começar a estar tão grande a concentração dele a nível plasmático e ser direcionado para os tecidos, uma vez que não teve ajuste de dose, que ele já ultrapassa a janela terapêutica e chega nos efeitos indesejados. Ou, se esse fármaco ele não chega a ultrapassar a janela terapêutica, mas ele continua no organismo exercendo seus efeitos farmacológicos. Daí a gente fala que tem um prolongamento. Essa indução ou inibição, né, da atividade enzimática, ela está associada a fatores individuais. E quais seriam esses? O primeiro é a etnicidade e polimorfismos genéticos, os quais eles estão associados a polimorfismos em genes específicos, essas diferenças. É o caso de uma alteração na CYP450, mais especificamente na sua isoforma 2D6, em que
Funcionalmente, ela é inativa em 8% dos caucasianos e, porém, em apenas 1% dos asiáticos. Então, consequentemente, o que acontece? A parte da dose, ela teria que ser diferente nessas duas populações. Também é relacionado em termos de idade e sexo. A que eu quero destacar é que existe, né, uma diminuição na oxidação do etanol nas mulheres em comparação com os homens, uma vez que existe uma redução da atividade da álcool-desidrogenase, responsável em estar fazendo a metabolização, né, do etanol. Consequentemente, você tem um acúmulo maior de etanol no organismo feminino em comparação com o masculino. Já em termos da dieta e do ambiente, o que acontece? A exposição a certos poluentes, eles causam indução das enzimas P450. É o caso da exposição a hidrocarbonetos na fumaça do cigarro. Por último, tem interações medicamentosas que estão relacionadas a determinados antibióticos administrados a mulheres quando elas fazem uso de contracepção oral, que é, por exemplo, a rifampicina, ele é um antibiótico que ele causa indução enzimática, ou seja, ele aumenta o metabolismo do fármaco que é co-administrado com ele. Especificamente, aqueles contraceptivos que eles são à base de estrogênio. E, consequentemente, as doses convencionais do hormônio, ela não vai ser suficiente para poder proteger de uma gravidez indesejada. Vamos fazer algumas questões para a gente poder colocar o que nós aprendemos em prática. Então, questão 1. Essa aqui eu vou ter que ler, porque o enunciado, ela me ajuda a resolver. A risperidona, agente antipsicótico, atua em diversos receptores do sistema nervoso central, reduzindo os sintomas da esquizofrenia. Esse fármaco é metabolizado pela enzima CYP2D6, transformando em um metabólito denominado 9-OH-risperidona. Beleza, então eu tenho a risperidona sendo convertido em um metabólito 9-OH-risperidona por essa enzima que ele citou no enunciado. Se um paciente utilizar a risperidona e paroxetina é o quê? É um inibidor enzimático da CYP, ou seja, inibidor, você tem uma redução da enzima que metaboliza a risperidona. Então, aqui você vai ter uma redução da concentração do metabólito da risperidona. Ok. Trouxe até um quadrinho aqui, né? Já pulei para a alternativa, mas vamos resolvê-la aqui. O que acontece? O inibidor enzimático, ele diminui a atividade da CYP, que nem eu falei, resultando em uma maior concentração da risperidona no plasma, e isso vai fazer com que você tenha uma diminuição do metabólito 9-O-risperidona. Então, vamos para a alternativa. Alternativa A. Aumento da concentração sérica do metabólito? Não, dá uma diminuição. Alternativa B, diminuição da concentração sérica do fármaco risperidona? Não, é um aumento. Alternativa C, diminuição da concentração sérica do fármaco risperidona. Então, é interessante estar destacando, né, nessa alternativa que o examinador, ele nada falou sobre a paroxetina ele ser metabolizado por essa enzima. Paroxetina, ela pode ser metabolizada por outra enzima, que quando co-administrada com a risperidona, ela vai alterar o metabolismo especificamente dessa enzima. Então, a gente não pode inferir se vai ter uma diminuição da paroxetina ou até mesmo um aumento da paroxetina. Por isso que essas duas alternativas aqui relacionadas à paroxetina, elas são inválidas, tá? A alternativa é diminuição da concentração sérica do metabólito 9-O-risperidona. Esse é o nosso gabarito, né? Que nem a gente vê. Questão 2. Com relação a farmacocinéticas, julgue os itens a seguir. Item 1. As doenças que afetam a função hepática não causam nenhum prejuízo à metabolização dos fármacos. Essa alternativa, ela está errada, porque nós verificamos, né? As doenças, elas podem impactar na eficiência das enzimas responsáveis por metabolizar o fármaco. Alternativa 2. A circulação enterohepática diminui significativamente a presença do fármaco e seus efeitos no organismo. Essa alternativa, ela está errada. O que vem a ser a circulação enterohepática? Ela acontece quando o fármaco
ele é reabsorvido no intestino delgado e, subsequentemente, ele é retido na circulação porta. E a seguir, ele volta para a circulação sistêmica. Então, ele é um circuito em que ele fica muito tempo no organismo. E isso resulta no aumento do tempo de permanência desse fármaco e, consequentemente, dos efeitos dele. Questão 3. Julgue as alternativas a seguir. Item 1. O órgão que responde pela maior taxa de excreção é o fígado? Não. Nós verificamos que o fígado, ele responde pela taxa de metabolização. Nós veremos a seguir que o órgão que responde pela maior taxa de excreção é o rim. Pela produção de CYP, aqui está certo, pelas enzimas do citocromo P450. Se fosse só essa partezinha aqui final, estaria certo, mas a primeira parte está errada. Item 2. Os metabólitos da maioria dos fármacos são mais hidrossolúveis que seus componentes parentais. Tá certinho, essa é uma das finalidades primordiais, né, da parte da biotransformação. Item 3. Durante a biotransformação de drogas, a fase 1 tem de torná-las menos polares, não, já está errada, né? Porque as duas fases, tanto a fase 1 quanto a fase 2, tendem a tornar as substâncias mais polares para o metabolismo, e a fase 2 costuma torná-las mais polares para a excreção. Então, essa questão, ela está errada, porque é mais polar, tá? Para o metabolismo, não necessariamente, porque, como nós vimos anteriormente, as moléculas que elas passam pelas reações de fase 1, elas já podem ser farmacologicamente inativas e elas podem ser excretadas no organismo. Não necessariamente precisar tornar essa molécula mais polar para que ela seja metabolizada novamente e aí, posteriormente, ela seja excretada pelas reações de fase 2, tá bom? Questão 4. Assinale a alternativa correta. A alternativa A, o fenômeno de indução, leia-se, aumento da atividade enzimática, pode ser causado pelo consumo crônico de alguma substância, como o etanol, e se caracteriza pelo aumento da metabolização da própria substância e de outras que compartilham a mesma via metabólica. Essa alternativa, ela está correta. Alternativa B. Para que ocorram as reações de conjugação na fase 2 da biotransformação, a droga deve passar antes obrigatoriamente pela fase 1. Essa alternativa, ela já está errada. Vocês têm que ter cuidado com aquelas alternativas que elas são muito impositivas, sabe? Obrigatoriamente, necessariamente, tá? Ela está errada. Alternativa C. A idade e o estado patológico do indivíduo não são fatores limitantes para a biotransformação. Essa alternativa, ela está errada. O que acontece? Os recém-nascidos, eles têm um problema de estar metabolizando a bilirrubina. Então, se você tiver uma deficiência na enzima que metaboliza essa substância, você pode gerar um acúmulo dela no sistema nervoso central do bebê, dando origem a um problema chamado icterícia neonatal. Alternativa D. A conjugação com a glutationa é uma reação da fase 2. Ok, beleza. Catalisada pela enzima glutationa S-transferase. Ok. Que torna o metabólito mais lipofílico? Não, já está errado, né? É menos lipofílico, mais hidrossolúvel e pronto para excreção renal. Alternativa é a inibição da enzima monoaminoxidase tem efeito apenas tóxico? Ó, uma outra questão restritiva, essa alternativa ela está errada, por quê? Existem fármacos, né, que são utilizados como antidepressivos, que eles causam a inibição da enzima monoaminoxidase, e não podem ser utilizados como ação terapêutica, está erradíssimo. Em relação à parte do último processo, né, da eliminação e excreção, é importante que a gente consiga fazer esse link, né, que após a conversão dos fármacos em moléculas mais hidrossolúveis, pelas reações de fase 1 e fase 2, elas serão eliminadas através de órgãos de excreção. E quais seriam esses órgãos? São os pulmões, as glândulas lacrimais, salivares, a mama, o tubo digestivo. Sendo que os pulmões, eles são mais voltados para a excreção de substâncias voláteis. Já o rim, ele é o principal órgão de excreção.
E as moléculas, ao chegarem a esse órgão, né, elas podem passar por 3 tipos de etapas de processo, que é denominado filtração glomerular, secreção tubular ativa ou reabsorção tubular passiva. O que que acontece? Se uma molécula do fármaco ela é pequena e ela encontra-se dissociada das proteínas plasmáticas, ela é capaz de passar pelo glomérulo, que é formado pelo emaranhado de rede de pequenas fissuras. Então, ela é capaz de passar por aí, tá? Agora, se o fármaco ele é grande e ele está ligado às proteínas plasmáticas, o que, que vai acontecer? Ele não é capaz de atravessar esses buracos, sendo a utilização de um sistema que ele é denominado secreção tubular ativa, uma vez que tem a utilização de um transporte que ele é mediado por carreadores, para que ele possa, né, o fármaco entrar nos rins e constituir o líquido denominado como urina para que ele possa ser excretado. Agora, se os rins, eles conseguem detectar que o fármaco não está totalmente hidrossolúvel, ou seja, ele não está compatível com a urina e ele precisa ser reabsorvido por meio de difusão passível, o que, que vai acontecer? Essas moléculas não ionizadas, que ainda são lipossolúveis, elas vão sair do néfron em direção à circulação para que ele possa ser metabolizado novamente pelo fígado, com a finalidade de que essas moléculas elas fiquem mais hidrossolúveis. Essa parte aqui, no sentido de que existe também um grau de pH que influencia na excreção dessas substâncias. Então, como eu falei no processo de absorção, eu vou mostrar aqui novamente, os ácidos em um meio ambiente que ele é mais ácido, o que que acontece? Você tem uma elevação da concentração de prótons livres no meio, faz com que tenha um deslocamento do equilíbrio químico para a esquerda, favorecendo a formação da forma química eletricamente neutra. Essa forma química eletricamente neutra, nós vimos anteriormente que ela é o quê? Benéfica para o processo de absorção, uma vez que favorece a transposição ao longo da membrana celular. Só que dificulta o processo de excreção, fazendo com que essas moléculas elas sejam reabsorvidas. Por que que isso acontece? A gente tem que pensar em termos da parte da diluição dessas moléculas na urina, como formação de dipolos com as moléculas de água, tá? Então, se você tem uma forma que ela é molecular, ela não vai conseguir formar esse dipolo e automaticamente ela não vai conseguir ser excretada. Agora, se esses ácidos eles estão num ambiente mais básico, você tem uma diminuição dos prótons livres, fazendo com que tenha um deslocamento do equilíbrio químico para a direita, visando a formação do ácido na forma eletricamente carregada. E aqui ele consegue fazer a formação de dipolos com as moléculas de água e, consequentemente, facilita o processo de excreção. Já os fármacos, quando eles são básicos em um meio ácido, o que que acontece? Você tem um aumento da concentração de prótons livres, fazendo com que tenha um deslocamento para a esquerda, favorecendo a formação da forma da base eletricamente carregada. Consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai ter uma facilidade em formar os dipolos com as moléculas de água, tendo assim o seu processo de excreção favorecido. Já quando esses fármacos básicos eles encontram em um meio mais básico, né, novamente, tem-se a diminuição dos prótons livres, fazendo com que haja um deslocamento do equilíbrio químico para a direita, favorecendo a formação da forma molecular eletricamente neutra, a qual não consegue fazer a formação dos dipolos com as moléculas de água, sendo assim, tem uma dificuldade no processo de excreção e, em contrapartida, essa forma química favorece o processo de absorção. Isso é muito cobrado pelos examinadores, então eu peço que vocês deem uma atenção maior a essa parte de que a forma, quando a gente fala que é ionizada dos ácidos, ela vai fazer o quê?
vai facilitar o processo de excreção e dificultar o processo de absorção. Correto? Mesma coisa para as bases. Quando elas vão estar na forma ionizada, você facilita o processo de excreção e dificulta o processo de absorção. Vocês precisam gravar isso. Em relação a um parâmetro farmacocinético muito importante, né, é a depuração, que ela representa o quê? Ela é uma medida da eficiência do organismo para eliminar. Leia-se eliminar metabolismo mais excreção, o fármaco da circulação sistêmica, que é a forma com que o organismo tem de expulsar essa substância estranha, tá? E a taxa da depuração, o que acontece? Ela é representada por uma fórmula que vem a ser o que eu já falei, que é a metabolização mais a excreção, dividido pela fração do fármaco presente no plasma. O que acontece? Se você tem uma depuração elevada, significa que o fármaco ele já foi extensamente metabolizado, ele já foi extensamente excretado, então esse fármaco ele permanece mais tempo no organismo. Agora, se a depuração ela é diminuta, né, esse fármaco não foi nem metabolizado, esse fármaco não foi nem excretado, significa que ele permanece mais tempo no organismo para poder fazer efeitos farmacológicos. A meia-vida, ela pode ser caracterizada como um tempo necessário para que a concentração inicial do fármaco no plasma, ele diminua a metade. Essa meia-vida, ela é importante porque, por meio dela, é possível a gente estabelecer as frequências de doses necessárias para manter a concentração plasmática dentro da faixa terapêutica. Ou seja, se aquele fármaco ele for extensamente metabolizado, né? Na verdade, eu vou trazer uma tabelinha que vocês vão conseguir entender melhor essa aplicabilidade da meia-vida, que está associada aos fatores que afetam a meia-vida. Vamos lá. O que acontece? Tem dois efeitos, sobre o volume de distribuição e sobre a depuração. O primeiro, se é um envelhecimento, né, no caso dos idosos, tem uma diminuição da massa muscular. Consequentemente, você tem uma diminuição da distribuição. Então, vamos lá. Significa que o seu fármaco ele está mais presente no plasma em comparação com os tecidos. Ok. Então, é muito mais fácil eu conseguir eliminar essa substância, né? Porque ela está mais fácil de eu conseguir ver. Se ela está mais fácil de eu conseguir perceber, digamos assim, de uma forma muito esdrúxula, significa que o tempo em que aquela concentração inicial do fármaco presente no plasma, para que possa ser a metade, ela diminui. Você precisa de um tempo muito menor. Agora, em termos de obesidade, em que tem um aumento da massa adiposa, é um aumento da distribuição, ou seja, aquele meu fármaco, ele está de boa ali dentro dos tecidos, para que ele possa ir para o plasma e ser realmente eliminado do organismo, isso vai demorar um pouco de tempo, porque lembra que eu falei para vocês, em termos do fluxo sanguíneo, que são órgãos que eles recebem lentamente o fármaco e eles também eliminam lentamente. Então, o que acontece? Vai demorar muito mais tempo para aquela concentração inicial do fármaco ele ir para a metade. Medicamentos, eles podem se distribuir em líquido patológico, ascite ou derrame pleural, aumento da distribuição, mesma coisa da parte da obesidade. Agora, em termos da depuração, se você tem uma indução do citocromo P450, que sugere o quê? Um aumento do metabolismo do fármaco, o fármaco ele vai ser metabolizado muito mais rápido, né? Então, vai ajudar o quê? O processo de eliminação. Aquela concentração inicial daquele fármaco, para ela ser reduzida à metade, ela não vai diminuir muito tempo, entendeu? Porque ele já está sendo convertido ao quê? Metabólitos inativos, metabólitos que são passíveis de excreção. Já quando tem a inibição do citocromo P450, ou seja, tem uma diminuição no metabolismo do fármaco, tem-se um aumento, porque ele vai estar lá mais no plasma, entendeu? Podendo exercer os seus efeitos farmacológicos, já que ele não foi inativado, não foi convertido em um metabólito mais excretado.
Insuficiência cardíaca tem a diminuição da depuração, consequentemente tem um aumento do tempo de meia-vida. Insuficiência hepática, diminuição da depuração, aumento. Insuficiência renal, diminuição da depuração e aumento. Trouxe algumas questões para que a gente possa fazer. Questão 1. Quanto à excreção das drogas, julgue os itens a seguir. Item 1. A alteração do pH pode influenciar a taxa de excreção de muitas drogas. Perfeito. Sobretudo de aminas quaternárias. Tem um erro aqui. O que acontece? Diferentemente das aminas primárias, secundárias e terciárias, que elas apresentam um par de elétrons livres, não compartilhado, podendo ligar-se a um próton, as aminas quaternárias elas já são permanentemente protonadas e não têm elétrons não compartilhados para que elas possam se ligar para um próton. Tendo isso em vista, as aminas primárias, as secundárias ou até mesmo a terciária, o que acontece? Elas, ao sofrerem essa protonação, elas podem variar a sua solubilidade lipídica com o pH, né? Tendo a taxa de excreção alterada. Só que isso não acontece com as aminas quaternárias, uma vez que elas estão permanentemente na forma carregada, tá? E elas serão pobremente lipossolúveis. Então, não tem como você variar a taxa de excreção. Alternativa 2. Para que a droga seja facilmente excretada do organismo, ela deve se tornar menos polar? Não, ela tem que se tornar mais polar. Questão 2. A respeito, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A diminuição da função hepática de um idoso pode causar redução do efeito farmacológico de fármacos excretados pelos rins. Essa questão, ela está errada, por quê? Uma diminuição da função renal do idoso, se você tem uma diminuição dessa função dos rins, você não tem uma redução dos efeitos farmacológicos, pelo contrário, aquele fármaco ele vai ficar muito mais tempo no seu organismo para poder fazer efeito. Então, na verdade, você tem um aumento desse efeito farmacológico. Alternativa B. A sarcopenia, comum em pacientes geriátricos, impede a utilização de medicamentos administrados por via subcutânea. Essa alternativa, ela está errada. Por quê? Sarcopenia, ela é uma diminuição da massa muscular, tá? E ela não impede a utilização da administração de fármacos via cutânea. Agora, se você estivesse falando em termos de administração intramuscular, você poderia ter uma alteração dos efeitos desse fármaco. Por quê? Agora você pode ter, no sentido, uma redução desses efeitos, porque você tem uma diminuição dessa massa. Consequentemente, lembra que a gente viu no quadrinho que você tem uma diminuição do tempo de meia-vida, tá? Alternativa C. O envelhecimento não gera interferência nos processos farmacocinéticos, responsáveis pela ação que o fármaco exerce sobre o corpo. Está errado. Nós vimos no quadrinho, vimos nessa alternativa anterior. Questão D. Letra D. As alterações no trato gastrointestinal produzidas pelo processo de envelhecimento promovem a necessidade do uso de comprimidos sublinguais. Não, perfeito, essa alternativa está certinha até esse momento aqui. Pois assim, o efeito de primeira passagem é maior. Está errado, né? Porque a via sublingual não existe um efeito de primeira passagem. A alternativa é: alguns medicamentos podem ter tempo de meia-vida aumentada em razão da redução da atividade hepática presente em pacientes idosos, resultando na diminuição das reações de biotransformação. Essa alternativa, ela está correta, porque se você tem um tempo de vida aumentada, significa dizer que aquele fármaco, ele permanece mais tempo no organismo, né? Porque seja em decorrência de uma redução da atividade hepática, que o fígado ele vai metabolizar menos aquele fármaco, tornando ele com características que ainda não foram possíveis serem adquiridas para que ele possa ser passível de excreção, tá? Resultando na diminuição das reações de biotransformação. Sim, quando você tem uma redução da atividade hepática. Questão 3. Julgue os itens a seguir. Alternativa 1. Quanto maior o tempo de meia-vida de um fármaco, menos tempo o fármaco irá atuar no organismo. Essa questão, ela está errada, porque mais tempo ele vai atuar no organismo.
vocês podem ter visto que as questões, elas se repetem muito, muito e muito. Tipo, questão para ter novidade acerca de farmacocinética é muito raro. Então, assim, o problema é que é muito maçante, né? Em termos de ter vários parâmetros farmacocinéticos. Então, é importante que realmente vocês voltem à aula, vocês parem, vocês consigam visualizar a correlação dos principais fatores relacionados, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, não hesitem em entrar em contato comigo. Pode ser por Instagram ou pode ser por e-mail. E aí, aluno, o que você achou da aula? Gostou? Esse é só um demonstrativo que a gente tem na mentoria e monitoria do Científica Concurso. Lá você vai encontrar muito mais coisa que vai te ajudar durante a sua caminhada. Possíveis dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Rebeca Rodrigues, ou também por e-mail, peritarebeca.rdantas@gmail.com. Agradeço muito a atenção e eu gostaria de fazer aqui um merchan, né, da nossa mentoria e monitoria. Por que não? Nós oferecemos o melhor que nós temos no mercado. Você vai encontrar plano individualizado de acordo com as suas necessidades, dificuldades, o que você tem mais facilidade. A gente vai montar um plano, uma estratégia de estudos voltado para você, tá? Por isso que no início nós pedimos para os alunos preencher um questionário, para que eles possam ter, né, um acompanhamento mais personalizado. Metas diárias vocês vão encontrar na plataforma, resumo de metas da semana, lista de questões por tópicos, sabe aquele tópico que é muito difícil de você ficar filtrando no que concurso? Não, para com isso, a gente acaba facilitando a sua vida e colocando muitas questões no mesmo caderno. Assim, naquele seu primeiro contato, você não gasta horas e horas procurando por palavras-chave. Customização e mudança de planos, acompanhamento por mentor. Nessa parte, proporcionamos feedbacks quinzenais, com diagnóstico também mais detalhado, relatórios e gráficos de desempenho, que são os feedbacks mensais, sugestões de fontes bibliográficas nos nossos materiais de apoio, que são totalmente direcionados para aquilo que é realmente mais importante para o aluno ele saber, né, aquele conteúdo. Conteúdos totalmente esquematizados, a gente chega daqueles textos grandes, cansativos, a gente sempre tenta esquematizar, colocar fotos, tornar o aprendizado da melhor forma possível. Fazemos encontros virtuais temáticos para discussão de tópicos, tira a dúvida do aluno, a gente sempre vai estar em contato com você, tá? Seja por meio de aulas, de resolução de questões, ou até mesmo em termos de uma disciplina que merece aquele contato com o aluno, aquela explicação bem minuciosa, tá? Para que o aluno ele possa compreender o que é mais importante no concurso. Tira dúvidas para conhecimentos específicos. Então, eu sou professora de farmácia, juntamente com a professora Nayá, estaremos te auxiliando no quesito de disciplinas de farmacologia, toxicologia, biologia. Em química tem um professor muito bom, que é o professor Diego. Grupo fechado no Telegram. E o suporte diário do administrativo. Então, eu convido a vocês a estar conhecendo os nossos planos, tá? Perito criminal, que é o nosso foco aqui. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, não deixem de entrar em contato conosco, tá? Muito obrigada, até breve.